Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então começar nossos estudos. Ele diz boa noite. Boa noite. Vamos começar com a leiturinha. Você que é mãe, lembre-se que seu exemplo é a lição mais forte para seu filho. Não discuta com seu marido diante das crianças. Não critique o pai diante dos filhos. Não fale mal dele. Nunca o diminua com desprezo. O exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar a seus filhos. Por amor deles, saiba sofrer, se for preciso, porque eles são frutos que você mesma gerou. Então vamos fazer nossa prece. Vamos então rogar ao alto, rogar a Deus, aos benfeitores, nossos familiares, sob a tutela do nosso Pai Francisco e com a sua permissão para mais um encontro na noite de hoje. Que possamos, sobre a sua luz, sobre a sua paz, ser instrumentos úteis nessa noite, de auxílio, de levar adiante a palavra do Consolador, de Jesus aos corações, à luz da doutrina espírita. Abençoando a todos nós neste ambiente, nos protegendo, nos inspirando ao estudo da noite, e que possa não só aqui dentro ter as bênçãos, mas que possa se irradiar, se espalhar a todo o bairro, a todos os vizinhos, a todos os amigos, confrades, aos nossos inimigos, que todos possam receber o amparo. E assim, Senhor, damos início então com mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Não mexe ali, criaturinha. Não pode tirar, tá? Tá bom? Então vamos pro item. Não, a gente está no capítulo 13, característica dos milagres. No item 6. Como o meio no qual agem os espíritos e os modos de execução não são mais ou menos que no estado de encarnação, os efeitos são diferentes. Esses efeitos parecem sobrenaturais, porque são produzidos com o auxílio de agentes diferentes dos que nos servimos. Porém, desde o momento em que esses agentes estão na natureza e as manifestações ocorrem em virtude de certas leis, não há nada de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos eram considerados como prodígios por certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas, que não fogem da ordem das leis naturais, mais que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que são a origem de uma imensidade de crenças supersticiosas. Então aqui novamente a doutrina espírita vem afirmar que tudo acontece através de fenômenos naturais, né? E que não fogem da ordem das leis naturais. Que nem, por exemplo, os fenômenos elétricos, acústicos, né? Os sonoros, luminosos e outros são a origem de uma imensidade de crenças supersticiosas. E aí tudo então eles colocam como se fosse coisas fantásticas, né? Coisas místicas, mas são tudo fenômenos naturais, né? Tudo da natureza. Seguir? Contudo dirão, vós admitis que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la suspensa no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade?
Sim, da lei conhecida, mas conhecem-se todas as leis? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma máquina pesada, transportando muitos homens, poderia vencer a força de atração? Isso não pareceria maravilhoso, diabólico, aos olhos do homem comum? Há um século, aquele que se propusesse a transmitir uma mensagem a 3.000 quilômetros e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se conseguisse fazê-lo, teria acreditado que ele tinha o diabo às suas ordens, uma vez que então só o diabo seria capaz de andar tão depressa. Entretanto, atualmente reconhece-se que o fato não só é possível, como parece absolutamente natural. Assim, porque um fluido desconhecido não poderia, em certas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar a ação da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? É exatamente o que acontece no caso da questão. Tem uma nota de rodapé, né? 192. Aqui tá, né? Isso aí foi retirado do Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 4. Vamos ver essa nota de rodapé 192. Corroborando as observações do codificador, acrescentamos que da publicação da primeira edição de A Gênese até os dias de hoje, a ciência vem descobrindo novas leis da natureza, tais como as da aerodinâmica, que possibilitaram no início do século XX o voo de objetos mais pesados do que o ar. Nota dos revisores. Então essa nota dos revisores vem a trazer mais para os tempos atuais, né? As novas descobertas, que naquela época do codificador não tinha, né? Essa lei aqui da aerodinâmica, né? Grandes aviões, né? Aqueles Boeing, aqueles aviões gigantes lá que carregam toneladas, né? Só eles já é. Pois é. Sem nada já é uma tonelada. Seguir? Então aqui é isso, né? Que é exatamente o que acontece no caso em questão. Então aqui diz: entretanto, atualmente reconhece que o fato não só é possível, como parece absolutamente natural. Assim porque um fluido desconhecido não poderia, em certas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar a ação da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Vamos ver aqui. E hoje a gente vê também que a própria tecnologia de hoje, por exemplo, o celular, né? Hoje a gente consegue se comunicar lá pro outro lado do mundo, lá, numa velocidade bem rápida, né? Instantânea praticamente, né? E aí então, isso hoje, né, as pessoas, isso para elas hoje já é uma coisa muito comum, não tem uma coisa miraculosa, né? Mas são tudo leis da natureza também, né? Que através da tecnologia a ciência vai desenvolvendo, mas sempre tudo que é desenvolvido sempre, né, dentro das leis, né? Eles vão descobrindo as coisas e vão usando daquilo que na verdade já tem disponível para nós, né? Agora falou em tecnologia, me lembrei do tal do fax. Eu era encasquetada com o tal do fax. Como é que mandava um texto daqui e saía num papel lá, não sei aonde. Né? Agora tem umas tecnologias muito mais avançadas. Então as coisas assim que a gente vai vendo, né? Que vai. Se fosse isso assim antigamente,
Imagina lá no período de Moisés, esse tipo de coisa seria uma coisa fantástica, né? Uma coisa miraculosa, uma coisa, né? Um povo assim rebelde, demoníaca, que nem eles um diziam, povo tudo que era estranho era demoníaco. é um povo cru ainda, assim, né? Recém não tinha muito conhecimento das coisas. Aí teria as coisas como os dias de hoje, seria espantoso, né? E a gente vê então que a gente foi acompanhando essa evolução. Só que muitas pessoas não percebem que isso tudo vai estar sempre de acordo dentro das leis da natureza, né? Tudo isso que a gente tem hoje está tudo dentro das leis, né? O que a gente tem, o que a gente vive, na verdade é a ciência que vai descobrindo, né? Através das leis da física, da química, da biologia, né? E aí vai descobrindo né, cálculos e coisas e vão trazendo novas inovações, né? Então pode seguir ali, por favor. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, eles se produziram em todos os tempos, mas precisamente porque seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais disponíveis, pela ciência ordinária. Permaneceram muito mais tempo do que os outros fenômenos no domínio do sobrenatural, de onde agora o Espiritismo os fez sair. Baseando-se em aparências inexplicadas, o sobrenatural dá livre curso à imaginação que, vagando pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional fundamentada nas leis da natureza estabelece um freio aos desvios da imaginação e destrói as superstições, reconduzindo o homem à realidade. O Espiritismo, longe de ampliar o domínio do sobrenatural, restringe-o a limites extremos, arrebatando o seu último refúgio. Se ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, ele impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade como faz a ciência no campo da materialidade, o que é possível e o que não é. Entretanto, como não tem a pretensão de dizer a última palavra sobre todas as coisas, me perdi. Como é que eu tô lá, Jesus? Entretanto, como não tem a pretensão de dizer a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, ele não se coloca como regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos que o futuro reserva. Então tudo que vai se apresentando, como a gente diz, hoje a ciência, as coisas vão acontecendo, né? E então, como diz aqui, o futuro vai reservando essas coisas, né, que não era compreendido antes. E hoje, com a maturidade, com o desenvolvimento do intelecto, né, e agora a gente desenvolvendo a moral, daí a gente começa a compreender mais as coisas. Porque antes a gente tinha tudo coisas como se fosse coisas, né, coisas do domínio do sobrenatural, né, coisas que fugia das nossas rédeas, do nosso entendimento, né, então seria tudo coisas sobrenaturais, né. Que nem, por exemplo, hoje o celular, essa tecnologia, né, e hoje é tão comum, né, que as pessoas já nem questionam mais, mas como que acontece esse tipo de coisa, né? Então a sociedade que vai acompanhando esse processo, que é bem lento, e aí então ela vai
vai vivendo de uma forma assim, agora já com mais maturidade, assim, das coisas. Não, se a gente botar, por exemplo, uma pessoa aqui lá, sei lá, do tempo de Moisés ou antes até, né? Nos tempos de hoje, a pessoa até, de repente, até enlouqueceria, né? Porque não ia conseguir suportar as coisas desse mundo, que a tecnologia, o que já tem hoje, né? E hoje as pessoas já conseguem compreender melhor, né? Muitos, na verdade, utilizam das coisas, mas sem saber do porquê, da onde que vem, né? Simplesmente, tem aquilo ali, aquela tecnologia, mas não sabe como que funciona, né? A maioria. E aí, então, os estudos vai fazendo com que a gente tenha o conhecimento, né? Aqui como diz, olha, se ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, ele impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade, como faz a ciência no campo da materialidade, o que é possível e o que não é. Entretanto, como não tem a pretensão de dizer a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, ele não se coloca como regulador absoluto do possível. Então vamos para o 9. Os fenômenos espíritas consistem nas diversas manifestações da alma ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade. É através dessas manifestações que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Podemos julgá-la pelos seus efeitos, sendo a causa natural. O efeito também o é. São esses efeitos que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de se chegar ao conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual. Então é através do estudo, né? Através do estudo, o estudo assim, cada um tem uma individualidade, cada um ela vai desenvolvendo, né? O seu intelecto, a sua moral, e vai estudando. E a doutrina espírita é uma doutrina de estudos, né? É uma doutrina de estudos que ela faz com que a gente tenha conhecimento dessas leis, né? Do princípio espiritual, das leis de Deus. E aí faz com que a gente saia da ignorância, né? De não saber as coisas, né? Não entender o porquê. E aí então a importância desses fenômenos espíritas, né? Que faz com que a gente entenda melhor as coisas que eram tidas como segredos, né, do universo. Hoje dentro da doutrina espírita, estudando bastante, a gente já vê que não tem mais segredos assim, né? Para muitos não entendem das coisas, né? Do universo, né? As questões espirituais, as leis, não entendem. E a doutrina espírita então vem explicar de uma forma mais clara, né? Então, vamos lá. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e, por consequência, negam a existência da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível aos seus olhos. Todos os fenômenos que dizem respeito à espiritualidade são sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, eles não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, e se recusam a aprofundar-se neles. Daí possuírem uma opinião preconcebida
que os torna incapazes de avaliar judiciosamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Então muitas pessoas novamente elas não entendem, né? As questões espirituais e negam, né? Negam a existência de alma, da nossa alma, do espírito imortal, que é individual de cada um e sobrevivente, né? Toda a natureza está na matéria tangível, né? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, que a gente toca, né? Todos os fenômenos que dizem respeito à espiritualidade são sobrenaturais. Então muitos que não entendem, eles só acreditam naquilo que vê e naquilo que toca, né? Tudo fora disso seriam tudo fenômenos sobrenaturais, né? Coisas que não acreditam, né? E aí então a doutrina espírita vem para nos explicar, né? Sobre a existência que existe em cada um de nós, que nós temos uma alma imortal, né? Que somos sobreviventes à morte do corpo, que a vida continua, né? Que não existe só essa vida aqui que a gente vive aqui nessa terra, nesse planeta, né? E aqui, de não admitindo a causa, eles não podem admitir o efeito, né? Então eles não conseguem, então não tendo uma causa, eles, mas eu não vi nada, ninguém veio de lá para me contar como é que é, aquela coisa toda, então eu não acredito, só vejo aquilo, só acredito naquilo que eu vejo e toco, né? Aí são pessoas assim, que tem muitas, né? Alguns veem, mas não acreditam, diz que é coisa da cabeça, é ilusão, de ótica. É tudo. É uma ilusão, muitos até são internados como loucos, né? Porque não acreditam, eles mesmos não acreditam, ficam alucinados, né? Então os fenômenos estão aí, né? E tem pessoas que vê, né? Mas só que às vezes elas mesmo assim elas não querem acreditar nisso, né? Então aqui quando os efeitos são patentes, né? São realidade, eles atribuem a imaginação, a ilusão, a alucinação. E se recusam a aprofundar-se neles. Daí possuírem uma opinião pré-concebida que os torna incapazes de avaliar judiciosamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Então a doutrina espírita é um estudo de tudo aquilo que parte daquilo que não é concreto, né? De que não é material. Então a doutrina espírita, porque a doutrina espírita na verdade é a doutrina dos espíritos, já diz, né? É a doutrina dos espíritos superiores sob a tutela de Jesus, que vem nos trazer então, né, os ditos assim, as coisas sobrenaturais, as coisas que muitas pessoas não entendiam, então eles vêm trazer para as pessoas entender, né, de uma forma mais clara. Muitas vezes já foi provado isso aí tudo, né? Teve provas, né? O próprio Kardec provou, né? Ele foi o primeiro a provar, né? Até quem não viu o filme vale a pena ver, né? Porque o filme mostra assim uma pessoa, um professor muito inteligente, mas que ele era um professor, ele era um assim, não acreditava em nada, né? Ele não tinha uma religião, uma crença, né? Ele era um positivista, assim. Na verdade, ele não aceitava aquela imposição da igreja, né? Aquele dogma, né? Tanto até que ele saiu da escola, né? Porque ele não aceitou lá, porque enquanto ele dava aula, ele daqui a pouco entrava, simplesmente entrava a porta dentro, assim, interrompendo a aula dele. Era um sacerdote, né? Um padre, e ele simplesmente chegava, assim, nem dava licença e começava. Aí o professor tinha que se retirar para ele começar a fazer lá as catequeses dele, lá, sei lá o que ele fazia lá, né? E aí então ele achou aquilo um insulto, ele não aceitava aquilo, né? E aí então que começou, né? Então acabou que ele acabou saindo da escola, né? E aí até aula particular em casa. e até
aquele que administrava a escola diz: mas você não pode sair da escola, né? Você é um excelente professor, tudo. Mas só que era sobre a tutela ali, quem governava era a igreja, né? Os padres naquela época que tinha mais autoridade, faziam o que queriam, né? Pintava e bordava. E aí ele não aceitava, não achava justo isso, né? E aí depois com os convites ali dos fenômenos espíritas, as mesas que giravam, batia, né? Ele teve vários convites, muitos ele não aceitou no início, né? Não aceitava isso. Achava bobagem, a mesa que bate, que fala, que anda, que bobagem isso aí, né? E aí então até que ele acabou indo numa reunião, né? E aí a partir dali ele começou a investigar, né? E provar por que acontecia esses fenômenos, né? E é o que a gente está estudando aqui, que são fenômenos naturais, né? Que os espíritos utilizavam na época ali do ectoplasma, ali de médiuns, né? E fazia aquele ectoplasma então movimentar aquelas mesas, né? Eram fluidos, né? Fluidos que faziam aquelas movimentações. E aí então era comprovado, né? Ele mesmo acreditava. Assim como tem muitas pessoas que não acreditam, né? Mas também elas não acreditam e não procuram assim analisar, procurar ver, né? Elas simplesmente julgam sem saber, né? Então antes da gente julgar sem saber, criticar alguma coisa sem eu conhecer, então é necessário que eu estude isso, né? Não, ninguém assim, em condições nenhuma, a gente jamais pode julgar uma situação. Tá, mas você conhece, você analisou, você estudou o caso para saber, né, para julgar. Daí a pessoa não conhece, não sabe, não estudou, né, não sabe como é que funciona, simplesmente julga uma coisa. Geralmente quem julga não sabe nada do assunto mesmo, né? Geralmente é assim. É. Então vamos pro 11. Desculpa um pouco, eu tô meio congestionado, meio... Tá com rinite? Você desculpar o pessoal, aí minha voz também é... Tá meio fanho. É... Eu não sei se é um resfriadinho, alguma coisa. Mas vamos lá, né? Vamos devagar e sempre. Do fato de o Espiritismo admitir os efeitos que são a consequência da existência da alma, não se conclui que ele aceite todos os efeitos classificados como maravilhosos, que se propõe a justificá-los e a dar-lhes crédito, fazendo-se o campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas e de todas as lendas miraculosas. Seria preciso conhecer muito pouco o Espiritismo para pensar assim. Os seus adversários creem que lhe opõem argumentos sem réplicas, quando após terem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint Médard, não sei o que é isso, Vamos ver aqui, ó, Saint Médard. Vou dar uma paradinha. Daí tem uma nota 193, ó. Então são os convulsionários de Saint Médard, fanáticos do século XVIII, cuja exaltação religiosa causava convulsões e que se infligiam torturas pelo ano de 1729. Então começou a constar em Paris que milagres eram realizados no cemitério de Saint-Médard, no túmulo do diácono Francisco de Paris, falecido em 1727, e que em vida fora muito caridoso. Junto ao seu túmulo havia pessoas que tinham espasmos convulsivos, o que deu origem à palavra. Então, nota do segundo dicionário Lelo Universal, volume 1. Então, esse aqui era eram esses convulsionários, vejam só, eles eram fanáticos, ó, de exaltação religiosa. Então, eles infligiam torturas entre eles, aí tinha convulsões, e tudo isso eles faziam lá no túmulo de um diácono desencarnado.
Desencarnar tem 2 anos antes. Vê que coisa, né? Que horror. Mas hoje ainda tem, né? Tem ainda essas coisas? Não, eu digo assim, hoje no mesmo sentido tem os fanáticos por aí também, né? Ah, é. Se também se desmaiam, aí se tem convulsões e coisa e tal, né? É. Fanatismo, né? Tem muito hoje. Sobre os camisardos das Sévenes. Ó, vamos ver o que é os camisardos. Camisardos das Sévenes. Então era um protestante de Sévenes, região montanhosa francesa que se estende do Aude ao Loire, que tomaram as armas após a revogação do Edito de Nantes, 1685, e que resultou na expatriação de um grande número de protestantes, entre os mais ativos e os mais trabalhadores da nação francesa. Eram assim chamados porque vestiam uma camisa por cima de suas roupas, né? Então por isso camisardos. Que estranho. Então eram protestantes da época. E aí usavam camiseta por cima das outras, né? Eram coisas que tinha nessas épocas aí, né? Ou sobre... Como é que eu tô? Ou sobre as religiosas de Loudun. Chegaram a descobrir embustes que ninguém contesta. Mas essas histórias serão o evangelho do Espiritismo? Seus adeptos negaram que o charlatanismo tenha explorado alguns fatos em proveito próprio, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. O Espiritismo é tão solidário que as extravagâncias que se possam cometer em seu nome, como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos julgam o Espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que deles são as ficções. Seria como julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então aqui, mas essas histórias serão o evangelho do Espiritismo? Os seus adeptos negaram que o charlatanismo tenha explorado alguns fatos em proveito próprio, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. O Espiritismo é tão solidário como as extravagâncias que se possam cometer em seu nome, como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Então muitos críticos julgam o Espiritismo pelos contos de fadas, né? E pelas lendas populares, que deles são ficções. E aí hoje também, né? Tem muitas pessoas também que não conhecem que julga que é coisa de espírito, que é coisa do demônio, né? Aquela coisa toda. Hoje ainda, e muitos ainda tem fala mais no demônio do que, né? Em Jesus, em outras coisas, né? Boas, né? Então na verdade tudo é uma ignorância, né? Uma ignorância, na verdade, não, como a gente disse antes, por não saber, né? Por não conhecer, por não investigar. E aí então a gente não deve julgar sem saber, né? Na maior parte das vezes, os fenômenos espíritas são espontâneos e se produzem sem qualquer ideia preconcebida entre as pessoas que menos pensam neles. Em certas circunstâncias, alguns desses fenômenos podem ser provocados pelos agentes denominados de médiuns. No primeiro caso, o médium não tem consciência do que acontece por seu intermédio.
No segundo, age com conhecimento de causa, daí a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Esses últimos são os mais numerosos e frequentemente são encontrados entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem saber e sem querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos são de uma importância capital, uma vez que não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que em outros é provocado pela ação magnética. Vamos ver a ação magnética. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5. Exemplos na Revista Espírita, dezembro de 1865, agosto de 1865. Então aqui é uma referência que está mostrando do Livro dos Médiuns, né? E da Revista Espírita, de dezembro de 1865. Porém, que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta em nada das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural e, assim sendo, não fazem nenhum milagre. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, uma vez que são devidas à ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até agora. Assim, o epíteto de Taumaturgos, que a crítica ignorante dos princípios do espiritismo atribuiu a certos médiuns, é completamente impróprio. A qualificação de milagres dada por comparação a essas espécies de fenômenos só pode induzir a erro sobre a sua verdadeira natureza. Então aqui ele já começa a falar sobre a mediunidade, né? E aí ele classifica ali médiuns, né? Tem dois tipos de médium, médiuns consciente e inconsciente, né? Então ele diz que os inconscientes é os que mais tem, que tem muitos por aí, inclusive até em outras religiões acontecem esses fenômenos com eles, mas eles não entendem o processo, o que é isso, né? E aí então muitos deles sofrem por aí, né? Às vezes caem na rua, aí desmaiam, tem problemas aí, porque é um problema ocorrido por causa da sua mediunidade. E aí então eles não procuram investigar, como a gente diz, estudar e saber o porquê, e buscar assim uma doutrina séria, que nem a doutrina espírita, que vai explicar bem sobre o que está acontecendo, né? Para a pessoa educar a sua mediunidade e entender que a mediunidade é um dom de Deus, né? É um dom divino que temos e que a gente deve usar com sabedoria, né? Usar para o bem do próximo, né? E quando Jesus diz, dai de graça o que de graça recebeu, né? Então, já de antemão, a primeira coisa que Deus nos dá esse dom, a gente jamais deve vender esse dom, né? Então, a gente deve observar bastante isso. Assim como tem médiuns de cura, né? Que hoje já não é muito comum isso. A gente vê por aí médiuns de cura, assim, ele mesmo já curar instantaneamente, né? Isso tinha muito antigamente, agora hoje já não tem muito, né? Até por causa da própria necessidade, que hoje nós estamos na época de fenômenos morais, né? É um período de transição planetária em que nós devemos nos regenerar através da transformação moral, né? De nós combater os nossos vícios, praticar as virtudes e não assim simplesmente curar corpos, né? Porque curar corpos, na verdade, vai curar o corpo, mas o espírito vai continuar doente, né? E até a gente tinha comentado sobre isso, né? Eu acho que foi no estudo passado que a gente comentou que
Já tem até espíritos que eu conheço que via, né, viajava aí por aí para ir lá para ser curado, né, por um médium lá. E, né, sendo que a gente tem que ter uma fé racional, né, dentro daquilo que a gente professa e acreditar, né, entender sobre esses fenômenos, estudar. E a mediunidade a gente deve estudar bastante, né, para entender o que acontece, né. Porque se pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, bota, por exemplo, uma reunião mediúnica, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo, né? Aí um vai estar ali escrevendo, o outro vai estar falando, sei lá o que vai estar acontecendo, e ela não vai entender o que é aquilo, né? Então é necessário que estude, né? E aqui, como ele dá referência, o livro dos médiuns é um livro que vai nos explicar bem sobre esses fenômenos, né? Estudar Kardec. Agora é o item 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, assim como sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos sobre essa força, o Espiritismo nos dá a solução de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por outro meio, e que por isso no passado foram consideradas como prodígios. Do mesmo modo que o magnetismo ele revela uma lei, senão desconhecida, pelos menos mal compreendida, ou melhor dizendo, os efeitos eram conhecidos, uma vez que ocorreram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi o seu desconhecimento que gerou a superstição. Conhecendo-se essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram no rol das coisas naturais. Eis porque os espíritas não realizam milagre quando fazem com que uma mesa se mova sozinha ou com que os mortos escrevam, assim como o médico quando faz com que um moribundo reviva, ou o físico quando faz com que um raio caia. Aquele que pretendesse fazer milagres com o auxílio dessa ciência seria ou um ignorante no assunto ou um enganador de tolos. Então esses fenômenos aqui que tinha até então, por muitos é conhecido até no Evangelho, tem por prodígios, né? Por milagres. Então hoje tudo é explicado através das leis da natureza, né? Através da ciência que caminha junto, né? Com o espiritismo, a ciência vai acompanhando o espiritismo, né? Mesmo que muitos cientistas assim são materialistas, mas as coisas que eles vão descobrindo, tudo que eles são descobertos são questões da natureza, né? Coisas que já tem. E até o espiritismo muitas vezes ele adianta isso tudo e depois que eles vão descobrir, né? Os espíritos trazem e eles vão descobrindo. Então tudo são questões, né? E aqui diz isso porque os espíritos não realizam milagre quando fazem com que uma mesa se mova sozinha ou com que os mortos escrevam, assim como o médico quando faz com que um moribundo reviva, ou o físico quando faz com que um raio caia, né? Então tudo isso são fenômenos, né? Uma vez que o Espiritismo repudia qualquer pretensão
as coisas miraculosas, haveria milagres fora dele, da acepção usual desta palavra? Digamos, primeiramente, que entre os fatos considerados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda ocorreram no presente, a maior parte, se não todos, encontram sua explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, estão compreendidos, embora com outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e, como tais, não têm nada de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referidos aqui aos fatos autênticos e não aqueles que, sob o nome de milagres, são o fruto de uma indigna charlatanice, com o objetivo de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que originalmente podem ter tido, na origem, um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até ao absurdo. É sobre esses fatos que o Espiritismo vem lançar a luz, fornecendo os meios de se separar a verdade do erro. Então o Espiritismo vem para explicar isso tudo, né? E vem lançar a luz, né? Fornecendo os meios de separar a verdade do erro. Então o Espiritismo vem, é a terceira revelação prometida por Jesus, o Consolador, né? Prometida, ela vem para explicar tudo aquilo que era tido como coisas sobrenaturais, né? Como milagres, né? Coisas espetaculares, né? Que na verdade não é, né? São coisas muito comuns, são coisas através das leis, né? São fenômenos naturais, né? Sim. Não existe essa questão nada de charlatanismo, esse tipo de coisa, né? Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus pôde fazê-los sem dúvida, uma vez que nada lhe é impossível. Mas ele o faz? Ou, em outras palavras, ele derroga as leis que estabeleceu? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, nós temos para critério de nosso julgamento, com respeito às coisas divinas, os próprios atributos de Deus. Ao soberano poder, ele reúne a soberana sabedoria, de onde é preciso concluir que ele nada faz de inútil. Por que então faria milagres? Para atestar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente, pelo gracioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que preside essa criação, tanto nas partes mais ínfimas como nas maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações de todos os prestidigitadores sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído por ele, uma obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fez? O seu saber, ao contrário, não ressalta da regularidade e da precisão do movimento da sua obra? Assim, a questão dos milagres propriamente dita não é da alçada do Espiritismo, mas apoiando-se no raciocínio de que Deus não faz nada de inútil, ele emite a seguinte opinião: não sendo os milagres necessários para a glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais.
Se existem fatos que não compreendemos, é porque ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então Deus não faz nada de inútil, né? Ele emite a seguinte opinião. Então, não sendo os milagres necessários para a glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais. Então, ou seja, Deus criou as leis para que as leis regem o universo. E todos nós sendo regidos por leis de Deus, né? Por leis divinas. Então Deus não precisa ficar se ocupando, né? De questões assim particular, assim, em cada pessoa, né? Intervindo assim através os ditos milagres, como diz a Deus, como muitas vezes dizem, né? Por ignorância, na verdade. Deus me curou, né? Aconteceu um milagre na minha vida, né? Deus me abençoou, aconteceu isso, aquilo. Mas na verdade são questões que as leis, né, é que vão reger a todos nós, né? Então tudo que vai acontecer na nossa vida vai acontecer através de leis, né? Aí existe a lei de permissão, acontece uma cura, por exemplo, Deus me curou, né? Aconteceu um milagre, mas aí tem uma lei de permissão que permitisse que aquele ser, né, obtivesse uma cura, por exemplo, né? E que muitas vezes não, né, foi curado por um médium, foi curado até por um espírito desencarnado, mais evoluído, também podia ter sido curado, né? Então Deus vai usar, né? Ele vai usar das leis que Ele criou, vai se utilizar e vai se utilizar das pessoas, né? Tanto dos espíritos encarnados e desencarnados, né? Para agir de acordo sempre dentro dessas leis, né? E ninguém vai poder derrogar essas leis, né? Poder modificar elas, burlar essas leis, não tem como, né? O próprio Cristo, ele age dentro das leis, né? As coisas, os fenômenos que aconteciam, fenômenos naturais, ele se utilizava das leis, né? É que a grande diferença é que, por ser um conhecedor das leis de Deus, né, em profundidade, que ele está numa evolução que ele está junto ali com o Pai, né? Então a gente tem muito que aprender, a gente está muito afastado disso tudo, de entendimento, né? Hoje que a gente está começando a entender o porquê das coisas. E aí então ele tem todo esse conhecimento, que ele então não só conhece, como ele movimenta as leis, né? Ele consegue então agir de acordo com as leis, né? Através das leis, né? E sempre de acordo, nunca passando por cima das leis, né? Porque ao contrário que muitos acham que Jesus tem o poder e ele faz o que ele quer, né? Não é bem por aí, né? Ele tem essa evolução, né, espiritual, por ser um irmão mais velho que nós, né? Então ele tem essa evolução, que ele inclusive ele co-criou esse planeta Terra junto com outros espíritos que a gente já estudou, né? E aí então ele tem essa evolução para, né, para trabalhar em cima dessas leis, movimentando, né? Coisas que ainda a gente está longe da nossa alçada Hoje a gente está começando, digamos assim, a aprender, né? Aprender, conhecer como é que funciona essas coisas, né? Mas muito, como se diz aqui, ainda falta muito, né? Falta muito para nós entender em profundidade mesmo, né? Sobre isso tudo, né? Porque o que a gente sabe, por exemplo, tudo funciona agora, a gente está conhecendo as leis. E tudo é regido por leis. Agora, além disso, como é que faz para trabalhar, movimentar isso aí? Vai ter que ter muita evolução para isso, né? Para entender como é que vai movimentar uma lei ali para fazer, por exemplo, uma cura ali, que nem Jesus fazia, né? Nós vamos estudar aqui também. Mas vamos lá. Admitindo-se que Deus tenha, por motivos que não podemos avaliar, derrogado acidentalmente as leis
que ele estabeleceu, essas leis não são mais imutáveis, mas pelo menos é racional pensar que só ele tem esse poder. Não se poderia admitir, sem lhe negar a onipotência, que seja dado ao espírito do mal desfazer a obra de Deus, fazendo de sua parte prodígios para seduzir até mesmo os eleitos, o que implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. Contudo, é o que ensinam. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são obra divina, sem a permissão de Deus, ele é mais poderoso do que Deus. Logo, Deus não tem a onipotência. E se Deus, como pretendem, delega esse poder a Satanás para induzir mais facilmente os homens ao mal, Deus não teria a soberana bondade. Tanto em um como em outro caso, ocorre a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria mais Deus. Assim, a Igreja distingue os bons milagres que vêm de Deus dos maus milagres que vêm de Satanás. Mas como diferenciá-los? Que um milagre seja oficial ou não, ele não deixa de ser uma derrogação de leis emanadas unicamente de Deus. Se um indivíduo é curado de uma forma intitulada miraculosa, que seja por Deus ou por Satanás, a cura não deixará por isso de ter ocorrido. Torna-se forçoso fazer uma ideia muito pobre da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados milagrosos, teremos de concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, esses são efeitos naturais de que se podem valer espíritos ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e de seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, conforme sua bondade ou perversidade. Valendo-se do saber adquirido, um ser perverso pode fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes, mas quando esses efeitos resultam em um bem qualquer, seria ilógico atribuir-lhes uma origem diabólica. Então a gente sabe que o mal, a ignorância existe, né? E muitos desses ignorantes, né? Eles conseguem fazer também manipular fluidos, alguma coisa assim, né? Que eles têm conhecimento para fazer o mal, né? Mas aí a gente não tem que temer, porque Deus é o nosso Pai e existe uma lei de permissão, né? Vamos lá, ali fala sobre a lei de permissão. Então que Deus coloca essa lei que é para que não aconteça, por exemplo, senão, por exemplo, seria muito fácil, por exemplo, o mal, né? A ignorância queria acabar com todo mundo aqui, deu, né? Aqueles que estão atrapalhando o caminho do mal, vamos acabar com eles ali, daí seria muito fácil, né? É o chefão do mal lá, mata todo mundo aqui e acaba o bem ali que está começando, né? E aí o mal toma conta. Mas aí existem as leis, viu? Então não tem como derrogar, passar por cima das leis. Então daí Deus vai se utilizar das leis, né? E os benfeitores espirituais que vão trabalhando, né? Em nome de Jesus ali, né? Para que o mal, por exemplo, não faça o que quer também, né? Senão daí, por exemplo, pelo mal já estava todo mundo destruído já, né? Como é que seria o planeta hoje se o mal, ele que governasse totalmente, né? O que ele ia fazer? Será que nós ia estar aqui ainda? Ia estar numa boa? Né? É uma questão de se pensar, né? Porque muitos falam em Satanás, em demônio, né? Que ele pode matar, pode fazer isso, acabar com o mundo, né?
Mas isso tem que ter não pode passar por cima da lei de permissão, né? É permitido o mal fazer o que quer? Não é permitido, né? Não tem como derrogar as leis. Então existem esses benfeitores para que haja um equilíbrio, né? Tudo tem que haver um equilíbrio. Por mais que a gente saiba que hoje, né, a mentalidade da maioria ainda é a ignorância, né? O mal que predomina, né, entre os homens. Mas não assim também uma coisa assim que... porque o mal está na maioria, que daí eles vão fazer o que querem, né? Existe uma supervisão ali para que não... Senão vira uma baderna, né? Vira uma bagunça. Então, para isso que servem as leis de Deus, né? E os benfeitores também, todos vão agir de acordo com as leis, né? Então, não existe assim o mal agir deliberadamente, não é deliberadamente, né? Ele é barrado, ele é bloqueado ali por causa das leis, né? Não é permitido fazer o que quer, né? Senão daí todo aquele que está se esforçando no bem, o mal vai ali e acaba com ele ali, né? Não deixa aquele bem se propagar na terra ali, daí seria difícil, né? Entretanto, dizem, a religião se apoia em fatos que não são nem explicados nem explicáveis. Inexplicados, talvez. Inexplicáveis é uma outra questão. Sabe-se que descobertas e reconhecimentos o futuro nos reserva? Sem falar no milagre da criação, incontestavelmente o maior de todos, e que atualmente pertence ao domínio da lei universal. Já não vemos acontecerem no âmbito do magnetismo, do sonambulismo e do espiritismo, os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos desde tempos imemoriais, considerados outrora como maravilhosos e atualmente demonstrados como pertencentes à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei construtiva dos seres. Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais. Porém, como se encontram fatos análogos e até mais maravilhosos ainda em todas as religiões pagãs da antiguidade. Se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza desses fatos, não se saberia dizer qual delas deveria prevalecer. A gente vê assim, hoje a gente consegue estudar a Bíblia à luz da doutrina espírita, né? Que vem nos trazer a chave, né? Kardec. E ele lá está cheio de fenômenos, né? Desse gênero, né? Dos prodígios, fenômenos sobrenaturais, né? Curas, etc. Coisas miraculosas, né? E aí, então não se saberia dizer qual delas deveria prevalecer, né? Então aqui a gente vê que acontecia muito disso aí. E, por exemplo, não tendo essa chave do espiritismo, a gente não consegue compreender, né? As coisas que estão lá nas escrituras, né? Então foi necessário trazer a doutrina espírita vem para revelar, né? Revelar tudo aquilo que não foi compreendido. E mostrar que tudo que tem lá não são coisas fenomenais, coisas assim sobrenaturais, né? Coisas
milagres, né? Esse tipo de coisa. Então ela veio explicar que tudo aquilo que acontecia, né, tem explicação, que eram fenômenos naturais, né? Que era tudo regido por leis, não existia... Ninguém era, por exemplo, assim... Muitos eram tidos como santos, né? Eram os santos ali, os discípulos, os apóstolos eram os santos, né? De Deus, que realizava aquelas coisas, né? Espantosas, né? Mas não, hoje a gente, estudando o Espiritismo, a gente vê que eram fenômenos mediúnicos, né? Fenômenos mediúnicos que tem até hoje. Então a gente sabe que era um fenômeno, aqueles médiums que realizavam curas, né? Médiums de curas tinha bastante. Realizavam as curas, aí tinham como milagres, né? O dom de profetizar, né? Então muitas religiões hoje, eles, na verdade, o Espiritismo, a gente estuda a mediunidade, né? Que é um dom de Deus. E para muitas religiões a mediunidade para nós é profetizar, né? Profetismo para outras, né? Então existem esses profetismos, né? E aí que tinha na Bíblia, né? Então na verdade é a mesma coisa, né? Só muda o nome. Pretender que o sobrenatural é o fundamento necessário de toda a religião, que ele é o ponto principal da organização cristã, é sustentar uma tese perigosa, assentar as verdades do cristianismo exclusivamente sobre a base do maravilhoso, é dar-lhe um alicerce fraco, cujas pedras se soltam a cada dia. Essa tese, da qual eminentes teólogos se fizeram defensores, leva à conclusão de que em um dado tempo não haverá mais religião possível, nem mesmo a cristã, se o que é considerado como sobrenatural foi demonstrado como natural, uma vez que, por mais que se acumulem os argumentos, não será possível manter a crença de que um fato é milagroso quando está provado que ele não é. Ora, a prova de que um fato não é uma exceção às leis naturais se faz quando ele pode ser explicado por essas mesmas leis, e que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas o princípio espiritual, que costumam erradamente confundir com o maravilhoso, e sem o qual não há religião possível. O Espiritismo considera a religião cristã de um ponto mais elevado. Ele lhe dá uma base mais sólida que os milagres. As imutáveis leis de Deus que regem tanto o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, uma vez que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito, por não haver derrogado as suas leis, grandiosas, sobretudo pela sua imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para que se renda a Deus o culto que lhe é devido. A natureza já não é por si mesma bastante imponente? O que é preciso nela acrescentar para provar o poder supremo? Quanto mais a religião tiver todos os seus pontos sancionados pela razão, menos incrédulos ela encontrará. O cristianismo não tem nada a perder com essa sanção. Ao contrário, ele só tem a ganhar.
Se alguma coisa pôde prejudicá-lo na opinião de certas pessoas, é precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Então aqui falou bastante coisa que a gente estava comentando, né? Que tinha lá na Bíblia, lá que era tido como coisas extraordinárias, né? E que hoje a doutrina espírita vem explicar através da doutrina. Que nem, por exemplo, a gente estuda a mediunidade, né? Estuda passes, para saber o que acontece no fenômeno do passe, né? Que não é uma coisa, não é um milagre que acontece ali, né? Então procurar saber esse tipo de coisa. Então nós espíritas a gente estuda bastante para poder aplicar, né? Poder fazer a gente estuda para entender como é que funciona todo esse processo e aplicar ele, né? Nas nossas vidas, no caso, né? Seria isso. E aí então não existe nada de milagre, né? De coisa sobrenatural. E a Bíblia está cheia disso tudo, né? De coisas assim que todos têm ainda por milagres, né? E que na verdade não é. Então é só estudar a doutrina espírita que vai entender o que era, né? Os fenômenos que acontecia desde o início, né? Lá com Moisés, né? Aí nós vamos entender. Se tomarmos a palavra milagre na sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres acontecendo incessantemente sob as nossas vistas. Nós os aspiramos no ar e os calcamos sob nossos pés, porque na natureza tudo é milagre. Querem dar ao povo, aos ignorantes e aos pobres de espírito uma ideia do poder de Deus? É preciso mostrá-lo na sabedoria infinita, que a tudo preside, no admirável organismo de tudo que vive, na frutificação das plantas, na adequação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é chamado a viver. É preciso mostrar-lhes a ação de Deus no broto de uma erva, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. É preciso mostrar-lhes sua bondade na sua solicitude por todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam a sua previdência na razão de ser de cada coisa, entre as quais nenhuma é inútil. No bem que sempre decorre de um mal aparente e momentâneo. É preciso fazê-los compreender principalmente que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem apavorá-los com o quadro das penas eternas, em que acabam não acreditando mais e que os fazem duvidar da bondade de Deus. Antes, deem-lhes coragem pela certeza de poderem redimir-se um dia e reparar o mal que hajam praticado. Mostrem-lhes as descobertas da ciência como revelação das leis divinas e não como a obra de Satanás. Ensinem-lhes finalmente a ler o livro da natureza, constantemente aberto diante deles. Nesse livro inesgotável, onde a cada página se acham escritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles então compreenderão que um ser tão grande, se ocupando de tudo, velando por tudo e tudo prevendo, tem de ser soberanamente poderoso. O lavrador verá ao sulcar o seu campo, e o infortunado o louvará nas suas aflições, pois dirá a si mesmo: se sou infeliz é por minha culpa,
Então os homens serão verdadeiramente religiosos, sobretudo racionalmente religiosos, muito mais do que se esforçando para crer em pedras que suam sangue, ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Aqui então Kardec aqui, ele meditou, fez um poema aqui, né? Bonito, não tem mesmo? É muito bonito aqui que até a gente fica pensando assim, poxa, foi tão lindo que Kardec escreveu aqui que, né? A gente não é nem digno de comentar, né? Mas como é estudo, a gente como é estudo, a gente tem que comentar alguma coisa importante, mas basta ler aqui só a leitura, né? Quem prestou bem atenção na leitura é um poema divino, né? Uma sabedoria incrível. Então aqui realmente, aqui que ele fala, né? Que isso é que é importante a gente entender o que a doutrina espírita nos traz, né? Que muitas pessoas não sabem a causa dos seus sofrimentos, né? Das suas infelicidades. E que às vezes elas culpam outras coisas, outras pessoas, né? A má sorte, como se diz, mas nunca elas refletem e conseguem entender, realmente compreender, como aqui Kardec está dizendo, que ele é infeliz e que sofre por nossa própria culpa, né? Não é pela culpa de outros, né? Outras coisas. Né? Então, quando realmente entender isso, aqui ele diz, então os homens serão verdadeiramente religiosos, e sobretudo racionalmente religiosos, muito mais do que se esforçando para crer em pedras, né? Que suam sangue lá, né? Aquelas que ficam esperando lá os milagres, né? Ou aquelas que adoram estátuas, né? Imagens, né? Que ficam lá esperando que a estátua vai piscar o olho, que vai se mexer, que vai acontecer alguma coisa, né? Uma coisa miraculosa, ou de derramar lágrimas, né? Que aconteceu muito já também. Mas isso tudo é fenômenos, né? E que a gente só vai entender à luz da doutrina espírita, né? Que a gente vai refletir aquilo que a gente está estudando para nossas vidas e para fechar assim com chave de ouro, mesmo como o Kardec disse, né? Nós é que somos os autores da nossa vida, né? Nós vamos escrever um final feliz ou infeliz dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Aquilo que a gente está construindo, está cativando, né? Está realizando, né? E quando Jesus diz a cada um é dado segundo as suas obras, né? Então nós vamos receber aquilo que a gente tem para receber, né? Se eu causei más obras, né? Na minha vida, como é que eu vou esperar um milagre de ir para o céu, né? E até porque o céu, na verdade, o céu não existe, né? Existe o céu que a gente olha ali, que tá azul, né? Tá com sol, tá com chuva, né? Então, o que existe, na verdade, é um estado de espírito, né? E isso tudo que a doutrina espírita vem nos ensinar, né? Que a nossa felicidade ou infelicidade vai depender do nosso estado de espírito, daquilo que eu cultivei durante a minha vida, né? E se eu ficar vivendo uma vida somente pensando em milagres, né, que vai cair do céu, alguma coisa que eu estou pedindo, né, como diz aqui, né, ou a imagem vai chorar para mim, vai acontecer uma coisa, né, miraculosa, isso muitas pessoas ainda infelizmente esperam esse tipo de coisa na vida delas, né, que aconteça um milagre na vida dela, né. E aí então muitas vão ficar esperando, né? Vão ficar esperando, mas um dia todos vão entender, né? Vão compreender tudo isso que a gente está estudando hoje, que poucas pessoas estudam, infelizmente, e querem entender, né? E já julgam, já sem saber, como a gente diz. Um dia elas vão entender, né? Só que daí com certeza elas já vão, quando elas começar a querer entender, elas já vão estar bem mais adiantadas que eles, né? Então a vantagem de nós já estar estudando, que a maioria não está, infelizmente nós já vamos estar bem mais na frente, né? Daqueles que não estudam.
E isso é uma coisa boa, né? Mas claro, Quanto mais melhor, né? É. Se a gente começar melhor. E a gente sabe, claro, que o mais importante não basta só conhecer, né? Sobretudo é necessário a gente sentir no coração que a gente está estudando, né? Extrair daquilo que tem de melhor ali do estudo, um ensinamento moral para nossas vidas, né? Que nem aqui agora Kardec fechou esse capítulo 13 aqui sem comentários, né? Fechou assim com chave de ouro, né? Muito bonito mesmo. Então a gente deve sentir isso, trazer para nossas vidas, isso que é importante, né? Porque daí nós vamos enriquecer ainda mais. Porque se eu ficar só no conhecimento intelectual, né? Eu posso, né, saber de cor, estudar tudo, mas não tá sentindo aquilo, não tá vivendo aquilo, fazendo um esforço para entender, para viver, aí vai ficar uma coisa só no conhecimento, né? E aí então vai deixar a desejar, porque daí ele vai estar conhecendo o projeto, né, iluminativo de Jesus para nós, mas não vai estar participando da construção desse projeto, né? Entende? Porque ele vai com, Jesus está ensinando isso, aquilo, esse é o projeto, né? Mas ele vai ficar só no conhecer e vai falar para os outros que é bonito esse projeto. Mas ele não tá participando desse projeto em sua vida. Que esse é o objetivo, que é individual, né? É a construção individual de cada um. Cada um vai ter que construir ali a sua história, né? Colocar o tijolo ali, né? Tijolo por tijolo vai construindo. E são os esforços que a gente realiza, né? Agora, se eu não fizer os esforços, né, daí a obra vai ficar por ser feita, né? A obra vai ficar inacabada. Talvez eu nem vou começar a obra, mas o importante é que seja dado o pontapé, né? Inicial para começar, né? Começar a fazer os esforços. Não só para conhecer, mas principalmente aquilo que se está conhecendo, sentindo ele e praticando, né? Que é muito importante. Então a gente agradece aqui a todos. Então a gente vai agora, na próxima semana vai ter o estudo com o Rafael, tá? Já avisando a todos. É a terceira parte da vida e obra de Francisco de Assis, né? Que o Rafael é lá do Rio de Janeiro, tá fazendo essa parceria com a gente aqui do Sul, aqui é da Francisco, e tá trazendo, ele é um estudioso de Francisco, né? E aí então nada melhor do que ele para trazer, né, esse conhecimento para nós sobre a vida e obra de Francisco. E a terceira parte, quem não acompanhou as outras partes, tá no Facebook, na página da Francisco, ou na página ou no canal do YouTube também, né? O canal NEP Francisco de Assis lá no YouTube. Então, aí depois, no próximo estudo, aí nós vamos, então a gente concluiu aqui para não ficar pela metade, ficou bom para nós. Que daí a gente pega um tema cheio, nós ensina semana que vem, na outra, a gente faz sobre os fluidos. Daí no capítulo 14 a gente já começa a estudar sobre os fluidos, né? Que é muito importante para o trabalhador espírita conhecer sobre os fluidos, né? Como é que é esse processo. E nós vamos estudar a natureza e propriedade dos fluidos, ó. Explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Então é isso. Então fica o convite. Agora quinta-feira a gente tem um estudo reflexivo também das obras de Kardec e do Evangelho de Jesus também, né? Fica o convite para todos. E na próxima terça então tem o estudo da vida e obra de Francisco. São todos convidados também. Então a gente agradece a presença de todos, tá? Desculpa algumas fases, a minha gripe, que também é um resfriado que me deu aí, mas faz parte, né? Então a gente agradece a compreensão de todos, né? Todos que estão participando, sendo-se todos abraçados aí, tá? E agora a gente convida a todos, então, para nós fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então, primeiramente, unicamente agradecer por estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, aprendendo através da doutrina espírita, tudo aquilo que ele nos ensinou, a gente não entendeu,
que hoje somos convidados a entender de uma forma mais clara, de uma forma mais lúcida, esses ensinamentos para nossas vidas. Que possamos sair daqui fortalecidos e amparados, não só nós, e que o Senhor abençoe a todos aqueles que vibraram positivamente conosco, que estavam participando conosco pela internet, aos irmãos desencarnados, que abençoe e ilumine a todos, a toda a família, que nos orienta, que nos ilumina, sob a tutela maior do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco. E assim, Senhor, que possamos estar aqui cada vez mais fortes, unidos pelo mesmo ideal, pelo mesmo pensamento espírita cristão, para a evolução de cada um de nós. Agradecemos, Senhor, por tudo e a todos, e que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até as próximas atividades.